Bom dia a todos, bom dia a todas. Estamos aqui, direto da Regional de Ensino de Planaltina, para a realização de um diálogo celebrativo pelo aniversário da nossa querida cidade de Planaltina e da Biblioteca Escolar Comunitária Monteiro Lobato. Nesse espaço que nos foi aberto pelo projeto Vozes da Biblioteca. Planaltina, a cidade pioneira, o velho berço de um novo porvir, que completará amanhã, 19 de agosto, seus 162 anos. Muitas histórias que marcam também o surgimento de Brasília. Nesse percurso, um dos belos presentes recebidos foi a Biblioteca Escolar Comunitária Monteiro Lobato, que faz hoje exatamente 44 anos. Para o diálogo entre memória, cultura, desenvolvimento e, claro, educação, receberemos pessoas ilustres ligadas de alguma forma à nossa cidade, a partir de uma atuação significativa em prol da continuidade desta linda história. Acompanharemos na questão do chat para mantermos este diálogo. Iniciaremos o nosso diálogo, então, recebendo o excelentíssimo deputado distrital Cláudio Abrantes, que foi criado aqui na cidade de Planaltina, atuou por mais de 10 anos na nossa Via Sacra e está hoje em seu 4º mandato. Seja muito bem-vindo, deputado Cláudio Abrantes. Muito obrigado, Kátia. É uma alegria poder estar participando do diálogo. Para nós é muito orgulho a relação com a cidade eu, como tantos outros moradores da cidade, eu sou de outro estado, nasci na Paraíba, sou paraibano, nasci mas digo sempre que estou planaltino de coração, aqui cresci. Construir família, profissão, enfim, toda a minha vida, tudo eu devo a essa cidade, é por ela que eu vivo, que eu trabalho, que eu me esforço. E a biblioteca tem um papel muito importante na minha vida também, porque eu lembro, década de 80, as minhas primeiras experiências teatrais aconteceram na biblioteca Monteiro Lobato, que é um teatro da professora Augusto. Naquela época existia a Feira de Artes e Ciências de Planaltina, a FACIPLAN, que era uma espécie de uma seletiva para a FACIBRA, Feira de Artes e Ciências de Brasília. E eu, aluno da Escola Classe 4, tive minhas primeiras experiências teatrais no Teatro de Marionetes, na Biblioteca Monteiro Lobato. Então, isso é uma lembrança muito afetiva, que aquece a minha alma, o meu coração, lembrar daquele chão que eu tenho, que é o teatro. Nós temos uma questão que gostaríamos que o senhor nos respondesse. No âmbito de sua área de atuação no espaço legislativo do Distrito Federal, o que destacaria como possibilidade e contribuição para a área de educação, principalmente na nossa cidade? Olha, eu penso que uma das grandes ferramentas que nós conquistamos para a educação do Distrito Federal, e eu tenho muito orgulho de ter participado ativamente das discussões, dos debates e da implantação, foi a modernização do pedágio. Hoje, a possibilidade que nós temos, e aí eu quero iniciar essa fala, rendendo loas, meu reconhecimento a todos os gestores escolares do Distrito Federal, porque se a ferramenta é poderosa como o pedágio, é necessário que as pessoas que operam tenham a capacidade, a hombridade e a honestidade para conduzi-la. E isso eu reconheço em todos os setores do Distrito Federal, em especial de Planaltina, que é quem eu dialogo mais. Então, eu acho que nesse campo de atuação, a lei do pedágio foi um ganho extraordinário para toda a comunidade escolar, para todo o campo da educação. É um programa de descentralização de recursos que propiciou que a gente coloque esse recurso diretamente na mão do gestor, do diretor da escola,
ele, mediante as demandas que ele tem da comunidade, pode agir de uma maneira muito mais eficiente, célere e barata em relação aos procedimentos anteriores. Prova disso é que, pelo menos no meu julgamento, o retorno às atividades escolares, às aulas presenciais que a gente está vivendo agora, assim, uma grande pressão positiva para os alunos, devido ao que os gestores fizeram utilizando o pedaço das escolas. Obviamente, isso é coordenado pela Regional de Ensino, que tem feito um trabalho magnífico. Então, eu tenho muito orgulho de ter dado uma contribuição para que a gente tenha essa legislação. Obviamente, tem outras legislações que eu trabalhei também, que são importantes, como a gestão democrática, enfim, situações que hoje colocam a educação pública do Distrito Federal na vanguarda do Brasil. Tanto a gestão democrática como o PEDAF tem feito, a gente tem recebido contatos de parlamentares de outros estados querendo entender como é que é o procedimento, como as coisas acontecem. Então, eu digo que isso, pelo menos vai ser, vou levar no meu currículo essas contribuições que a gente deu para a educação do Distrito Federal no âmbito legislativo. Perfeito. São, de fato, questões muito importantes para a educação. E a gente gostaria que o senhor colocasse as suas palavras para essa cidade que completa, então, 162 anos, sendo você, de fato, uma pessoa que é da nossa cidade, né? Olha, Kátia, ela chega a trazer uma emoção muito grande, porque passa um filme na cabeça da gente. A história com a cidade. Eu estudei a minha vida toda em escola pública. Há mais de 30 anos, acessei o público por meio da educação. Fui secretário escolar no Centrão. Então, tudo que eu tenho, eu digo que eu devo a essa cidade. Eu não estou falando em termos materiais, não. Estou falando realmente a minha esposa, minha família, meus pais que moram em Planaltina, meus irmãos, que a gente foi acolhido pela sociedade, né? Ainda na década de 70, no Botim, aquela história dos candangos, dos barracos, as ruas de pavimentação, mas a escola pública foi realmente o trampolim para que eu pudesse estudar, para que eu pudesse progredir na vida. Tudo isso os amigos que eu estou aqui nessa live, por exemplo, tem amigos de décadas, como o Célio Rodrigues, que agora é administrador regional da cidade, o próprio professor Robson Lotério, o Bento, toda a equipe. Enfim, é uma cidade que ela cria laços. E penso que ao longo desses 62 anos foi isso que Planaltina fez com as pessoas, criou laços, né, amarrou as pontas, as pessoas são extremamente ligadas umas às outras. E tem feito, eu acho que a cidade vive um bom momento, né, mesmo na pandemia, no campo da educação, a gente tem que fazer entregas importantes para a cidade, como o Centro de Segurança da Coordenação Regional, as reformas das escolas, cobertura de quadras, auditórios. Mas isso é algo que é uma devolutiva que a gente tenta dar para essas gerações que estão chegando. Então, Planaltina realmente ela é tudo na minha vida. Eu tive um período que quando adolescente, eu fui estudar fora, né, mas não me adaptei, voltei para Planaltina, não tenho jeito. Então, porque realmente, como diz o popular, parece que o meu umbigo está enterrado nessa cidade. Então, eu tenho um carinho, um amor muito grande. Espero que as próximas gerações cuidem bem da cidade. Obviamente que a gente vai continuar trabalhando, mas que as novas gerações entendam e se relacionem com a história de Planaltina, com tudo que ela fez pelo Distrito Federal, com o patrimônio que ela tem, o patrimônio histórico, cultural, ambiental, da religiosidade. Então eu quero aqui, nos dias de hoje, dizer do orgulho que eu tenho de ser planaltinense. Mesmo não sendo de nascimento, mas um planaltinense de coração.
o orgulho, a gratidão que eu tenho a essa cidade, como disse eu tudo, a esperança que eu tenho que ela continue a crescer, continue a melhorar seus índices, seu IDH, porque a generosidade de acolher a todos, eu acho que já é uma característica da cidade e vai permanecer. Mas a gente precisa ter a esperança e o trabalho, a força, a abundância para poder elevar a Planaltina ao patamar de uma das melhores cidades do Distrito Federal, em todos os aspectos. Fica aqui o meu beijo, meu carinho, e a minha gratidão é essa minha terra do coração. Agradecemos imensamente a sua participação nesse dia que para nós é muito especial, um dia festivo, quanto ao aniversário da biblioteca e o aniversário da nossa cidade. Sabemos dos seus compromissos e por isso a gente vai encerrando aqui a sua participação. Muito obrigada e continue nos representando e lutando pelos nossos interesses, é o nosso desejo. Obrigada. Muito obrigado, Kátia. Meu abraço a todos da que estão aí nesse momento, que já passaram. Essa história belíssima para a nossa cidade, tanta importância para o Distrito Federal. Beijo no coração de todos vocês e que Deus te abençoe. Amém. Amém. Receberemos agora o senhor Célio Rodrigues, que chega em Planaltina ainda criança, se torna um dos grandes empresários da cidade, já atuou como presidente de Associação Comercial e Industrial de Planaltina, também já foi líder comunitário e é o atual administrador regional da nossa cidade. É um prazer tê-lo conosco. A palavra está com o senhor neste momento. Bom dia, Kátia, bom dia ao Gustavo, bom dia ao professor Robson Eleutério, bom dia ao deputado Cláudio, que já saiu no compromisso. Eu também estou aqui já perto aqui de entrar numa reunião na Terra Cap também, inclusive com a presença do deputado Cláudio, para resolver problemas na nossa cidade, né? Esse grande empresário, primeiro, tira esse senhor, eu não me acostumei com esse título, né? Eu estou pela primeira vez sentado numa cadeira administrativa, né, do poder público, mas eu me considero ainda o velho Célio de sempre, fotógrafo, cidadão de Planaltina. Também tive a oportunidade também de ser presidente do Conselho de Cultura, tanto do DF como da nossa cidade de Planaltina, e inclusive na última gestão a gente fez uma grande parceria aí com o deputado Cláudio, conseguimos o Complexo de Cultura, que se Deus quiser voltará a funcionar após pandemia, juntamente com a participação da Regional de Ensino. Então assim, a gente realmente chegou aqui um pouco criança, com 12 anos de idade, já tem aí, ano que vem a gente vai fazer 40 anos de planaltinense, né? Então me considero parte da história da cidade e é com muito orgulho que nesse momento agora foi me dado aí a incumbência, através do governador Ibanez Rocha, através da confiança também do deputado Cláudio, a incumbência de cuidar da nossa cidade, e graças a Deus a gente está fazendo o possível, né? A gente não consegue resolver tudo, né? Mas eu creio que a gente está fazendo já o bastante, dando a nossa contribuição para que a nossa cidade esteja cada vez melhor. Perfeito. É esse sempre o intuito, né? E como a administração regional se relaciona com as questões educacionais da cidade? Como é que vocês percebem esse movimento? Qual é a parceria que é estabelecida? Olha, de todas as formas, né? Eu creio que a administração pública, ela só funciona quando ela tem todos os seus elos fortalecidos. E a administração de Planaltina, ela tem isso, juntamente com a Regional de Ensino, junto com outras instituições e outros órgãos. E as escolas, elas estão sempre carentes, né? Nem sempre a própria Secretaria de Educação, ela consegue atender todas as demandas, né? E isso é compreensível pelo tamanho do que é a instituição. Então, sempre que as escolas, os diretores nos procuram, nos pedem apoio, né? A gente está atendendo. Assim também como também o elo, né? A ponte
ponte entre as escolas e também diversos outros órgãos do governo que, porventura, as direções escolares têm dificuldade de atender. Então, a gente está sempre como parceiro, atendendo, conversando, dialogando, levando algumas situações também a priori também para que a coisa aconteça, fazendo esse elo político também entre os nossos parlamentares também do Distrito Federal e, sobretudo, no caso, a gente tem trabalhado em grande parceria com o deputado Cláudio. Então, a gente tem sido trabalhado dessa forma, né? Então, a gente tem acompanhado as obras que têm acontecido também para poder garantir a transparência, a lucidez do que é feito com o gasto público, como bem falado aí com o deputado Cláudio, pela nossa responsabilidade com o gasto público, né? Então, a gente tem acompanhado isso também, sempre que possível, e sempre que possível também ajudar as escolas a encontrarem essas soluções. Excelente, muito bom a gente ouvir essa perspectiva. E a questão que eu coloco agora é quais são os projetos, o que se pensa nesse aniversário da nossa cidade, para deixarmos então aí para os próximos dias, digamos assim, quais são as perspectivas futuras da administração administrativa para a nossa aniversariante. Pois é, a gente tem, a gente sempre tem essa preocupação, né, no mês do aniversário da cidade, ter uma vasta lista de atividades. Em tempo de pandemia, a gente tem que ter essa cautela, né, e também a gente preocupado muito com a questão do empreendedorismo na nossa cidade, com nossos artistas, com os produtores rurais. A gente começou de uma forma inusitada, que foi a Feira da Uva, né, então foi uma feira que nós montamos estandes e esses estandes foram bastante visitados e nós tivemos comprovadamente uma grande visitação de várias pessoas de outras localidades, não somente de Planaltina. Isso para a gente foi muito bom, porque a gente acaba divulgando bem a nossa cidade, trabalhando o nome da nossa cidade e saindo daquelas notícias ruins, né? Porque tem alguns órgãos de imprensa que parece que a nossa cidade só tem notícia ruim, só vem quando tem notícia ruim. Mas a nossa cidade, ela é uma cidade forte, fortalecida, ela está crescendo, ela está desenvolvendo, a gente tem trabalhado com responsabilidade e a gente tem comemorado dessa forma, dando oportunidade para as pessoas. Eu sempre falo, a gente tem um norte que a gente sempre trabalha, a gente tem que conhecer o passado, como o professor Robson tem nos ajudado com isso, como historiador, a gente conhece o passado, tem responsabilidade com o passado e o respeito. A gente trabalha o presente para que a gente possa, no futuro, ter um futuro desenvolvido, né? Um desenvolvimento no futuro. A gente tem que pensar no amanhã, a gente não pode estar só na frente da administração regional achando que nossa atividade é somente a paliativa, aquela usual, né? Aquela costumeira, que é poda, que é tapar buraco. Não, a gente tem que pensar na cidade no futuro. Então, toda a nossa intenção de estarmos dispostos a trabalhar pela cidade é uma forma de valorizar o aniversário e 162 anos da cidade. Então, a gente também está em parceria, desde já a gente está convidando aqui a todos vocês e já mandamos convites também via SEI para todos os diretores escolares, para todos os nossos colegas, para que eles possam estar participando amanhã de um momento cívico, né, cantando parabéns para a nossa cidade, cantando o hino da nossa cidade, lá na frente da administração regional. E estamos em parceria aí, mais uma vez, com a Regional de Ensino, que é uma grande parceira, sempre tivemos os desfiles, né, ou outros momentos cívicos para comemorar o aniversário, e a gente não poderia deixar amanhã, do dia 19, passar em branco. A gente tem que estar sempre lembrando a importância da cidade nas nossas vidas, né? Então a gente também vai estar amanhã inaugurando, às 10 horas da manhã, lá no museu, um centro de atendimento ao turista, né, que é uma meta que a gente está tendo aí. Da mesma forma, a gente já está planejando uma grande atividade para o mês de setembro, lá na Pedra Fundamental, porque, como eu estou falando, essa meta que a gente tem de atrair empresas, atrair desenvolvimento para a cidade, ela passa também pelo turismo, né, e pela cultura. Então, a gente tem trabalhado muito em relação a isso. Nós estaremos também inaugurando dia 28, viu? O Robson é um parceiro que tem ajudado o seu Ulisses, que é um grande empresário ali do Planaltina Center. Nós tínhamos ali por detrás do Planaltina Center, antigamente, um ponto de crack. Então, a gente criou condições políticas e legais para que o empresário pudesse fazer o investimento por conta própria e transformasse no espaço ali que antes era abandonado, num espaço hoje que vamos entregar de presente já amanhã mesmo.
O professor Robson me parece que já tem uma atividade lá também cultural, então a gente vai entregar um espaço público ali, melhorado, com investimentos do próprio empresário, onde a gente vai estar ali com espaço para a mulher planaltinense, para o artesão planaltinense, para as atividades culturais. Ela é um espaço muito bonito, já tem uma galeria de fotos sobre a história da nossa cidade, já está montado, uma galeria em homenagem às mulheres empreendedoras. Enfim, a gente tem que trabalhar nisso. Além disso, também nós temos um projeto lá com cinema lá na pracinha da Igrejinha, que começou ontem, vai até sexta-feira, e está também à disposição da comunidade. Nós temos trabalhado nesse sentido, a gente não tem divulgado muitas atividades culturais que a gente tem que pensar nisso, justamente com essa cautela da aglomeração, né? Sempre preocupado para que a gente não possa aglomerar. Perfeito, a gente precisa dessa responsabilidade social, né, de ir cuidando um dos outros, porque de fato a gente ainda está nesse contexto pandêmico e com a vacinação cheios de esperança. E como é bom saber que a gente tem motivos para comemorarmos o aniversário da nossa cidade, que tem muita coisa boa acontecendo, que a nossa história continua. Muito obrigado. Se você quiser colocar algumas palavras ainda em função do aniversário, deixar aqui o seu registro, a gente abre para você mais uma vez. Eu agradeço muito, né, a participação, a oportunidade de estar falando aqui com vocês também, de estar falando com os nossos educadores. É extremamente importante, não tem como a gente não andar sem vocês. Essa semana mesmo, a gente conversando com o SLU, a gente está colocando vários lixos semi-enterrado, né, em alguns pontos da cidade e alguns pontos das áreas rurais, onde o SLU não vai todo dia recolher os lixos, ou como acontece na via urbana. Então a gente estava conversando sobre isso, como é importante que a gente trabalhe com a educação, com as escolas, para que a gente eduque as pessoas. As pessoas parece que com o tempo, ao invés de adquirirem mais educação, parece que estão se deseducando, né? Talvez por culpa talvez de lideranças não adequadas no nosso sistema hoje, ou por conta sei lá, de uma prática que acho que é indevida no nosso tempo atuais e democrático. Então, assim, a gente tem muito essa preocupação. É importante que vocês estejam sempre com a gente, até mesmo na questão sanitária, como é a questão de combate à dengue, tão quanto é importante a participação das escolas, para que a gente possa realmente levar a educação e preparar e cuidar melhor da nossa cidade. Então a gente tem trabalhado muito para a nossa cidade, como eu falei, a gente não só pensa nas medidas paliativas do dia a dia, a gente tem conversado com empresários de fora de Brasília, de Goiás, de São Paulo, para fazer investimento na nossa cidade. Eu tenho muita esperança que a nossa cidade nos próximos 5, já estamos recebendo muito mesmo investimento, mas nos próximos 5 a 10 anos nós vamos ter investimento, e agora a gente sabe a preocupação da educação, dos nossos educadores em relação à qualidade de vida, mas isso tem que ter, nós temos que pensar no desenvolvimento, né? Nós temos que pensar na geração de emprego para a nossa juventude, para o nosso futuro, mas eu acho que isso pode ser construído também com responsabilidade. Queira Deus que tenhamos sempre gestores responsáveis, né, à frente. Eu estou apenas de passagem, o deputado Cláudio está de passagem, outros lideranças estão de passagem, mas a gente sempre torce, né, para que a nossa democracia ela nos permita sempre ter pessoas responsáveis na frente da condução da nossa cidade. Belas palavras para encerrar esse momento, e de fato a educação é fundamental, como diria Paulo Freire, se a educação sozinha não muda a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Muito obrigada pela sua participação, senhor administrador de Planaltina, e a gente também entende do seu compromisso agora, e por isso agradece a sua participação. Muito obrigada. Obrigado. Bom dia a todos. Agora nós vamos trazer o nosso próximo convidado, também uma pessoa ilustríssima que a gente tem a honra de receber, o professor e historiador. E esse historiador dá uma ênfase especial na história do Planalto Central. É autor de obras importantes que envolvem a história de Planaltina, e é um prazer poder ouvi-lo hoje, professor Robson Eleutério. Bom dia, Kátia. Bento,
né, em comemoração aos 162 anos de Planaltina, né, com parceiros tão ilustres. O deputado Cláudio e o Célio, que são defensores da cultura de Planaltina há muito tempo, né? O professor Bento, que está fazendo um trabalho de alto nível e também dando um espaço extremamente importante para a nossa história e também ao patrimônio cultural da cidade. Portanto, eu quero parabenizar a Regional de Ensino por esse evento, né? E esperamos que esses trabalhos ainda continuem, né? E que certamente renderão bons frutos. Bom, Kátia, mas Planaltina tem alguns momentos importantes da nossa história, né? O primeiro deles vem lá do século XVIII, no momento da mineração, no momento em que extraía-se ouro em Goiás, surgindo cidades como Pirinópolis, Cavalcante, Goiás, e aparece aqui um ferreiro habilidoso no conserto e manejo de armas, conhecido como mestre d'armas. E amanhã nós teremos um evento no Planaltina Center, né, inaugurando uma exposição da cidade, e será contada um pouco a história desse personagem, que ainda não é muito conhecida, mas já se tornou-se bastante popular, né, na nossa memória e também na região. Então, esse momento é o marco, né, do primeiro sítio que surgiu nessa região. Um outro momento importante foi a doação de terras para a fundação da Capela de São Sebastião, onde nós temos a igrejinha hoje, né? Aí, a partir dali, já se forma o Arraial, né, um povoado aqui nessa região, e depois, algum tempo depois, em 1859, em 19 de agosto de 1859, aí nós temos a criação, que é a data do aniversário de Planaltina, né, desse distrito de Mestre d'Armas. Naquele momento, o limite é oeste de Planaltina e até o Rio Palma, onde nós temos hoje o Poço Azul. Né, ao sul até o Ribeirão Paranoá, ao norte até o Ribeirão Maranhão, nas alturas da Água Fria, e a leste ao Ribeirão Extrema. Portanto, aí já tem todo a sua divisa delimitada, né, com Lusiânia ao oeste e ao sul, e Formosa a noroeste. E teve um outro momento importante também, que foi a chegada da Missão Cruz em Planaltina, em 92. A Missão Cruz chegou aqui, que tal seria construída. E quando ela chega em Planaltina, foi feita uma visita à lagoa, que hoje chama-se Mestre d'Armas, que fica na reserva ecológica, na EZECAI, Estação Ecológica de Águas Emendadas. Mas um momento que aparece com destaque no relatório, no livro da Missão Cruz, foi quando Luiz Cruz chegou aos Morros do Catingueiro e falou que ali ele se deparava com um dos panoramas mais belos de todas as suas andanças pelo Planalto Central. E esses Morros do Catingueiro é onde nós temos hoje o Morro da Capelinha, a Pedra Fundamental, né, aquele morro Salve Deus no Vale do Amanhecer, já em 1892. E hoje nós vemos que ali pontos já se tornaram. E depois teve a inauguração da Pedra Fundamental, que, na minha opinião, foi um dos momentos mais importantes da história de Planaltina, porque, a partir daí, né, isso em 1922, no momento que acontecia a Semana da Arte Moderna, né, no momento em que a modernidade já tomava conta do Brasil, né, com os automóveis já se popularizando, e quando a Pedra Fundamental foi inaugurada, Planaltina passa a ser conhecida em todo o Brasil. Jornais de vários estados, como o Jornal à Noite do Rio de Janeiro, que foi o primeiro empreendimento da família Marinho, né, que deu origem à Rede Globo, fez várias matérias falando da Pedra Fundamental, né, e Planaltina aparecendo também, jornal O Diário da Manhã, de Recife, Correio Paulistano.
E, a partir desse momento, pessoas de vários locais do país começaram a chegar à região, a Formosa, Planaltina e Lusiânia, já na expectativa que a capital fosse construída. E depois teve um outro momento importante também, que foram duas comissões que vieram aqui, continuar os estudos para a interiorização da capital. Uma delas chama-se Comissão Paulo Coelho. Ela foi recebida em Planaltina pelo doutor Osana Guimarães, que depois tornou-se vice-governador e governador de Goiás, né? Aí visitou as reservas de calcário lá na Fercal, visitou a Cachoeira Paranoá, né, onde se tem a barragem hoje, era uma belíssima cachoeira, e mais próximos. E, em seguida, né, chegou aqui, já no momento final, que deu início à construção de Brasília, um personagem chamado Marechal José Pessoa. Aí ele foi recebido em Planaltina pelo seu Lusa, que era prefeito, né, o seu Veluziano Antônio da Silva, e também pessoas de Planaltina ajudaram o Marechal José Pessoa escolher, em definitivo, o local em que a capital seria construída, né? O Laerte Alarcão, um personagem importante, escreveu um livro contando essa história. O seu Irão Chaves também participou desse momento, que foi farmacêutico em Planaltina. Santos Lopes também estava, né, participando desse evento histórico. E aí Planaltina cedeu terras para a construção de Brasília, onde nós temos hoje ali a Asa Norte, né, parte da Asa Sul, era a Fazenda Bananal, que pertencia ao município de Planaltina. A proprietária era a Dona Morena, muito conhecida, a Dona Gabriela Freitas, que morava ali onde temos hoje a Casa do Idoso. Então, Planaltina tem muita história importante, Kátia, que nós temos que valorizar, fazer com que seja conhecida pelos alunos, né, da rede, e o professor Bento está dando um apoio todo especial nessa questão. E, então, eu acho que temos que mostrar toda a riqueza, passe a valorizar, né, e desenvolver o sentimento de pertencimento com relação à nossa cidade. Gente, que aula maravilhosa de história da nossa cidade. Professor Eleutério, que alegria ouvi-lo e ter isso registrado para que todas as escolas, para que todos os estudantes tenham acesso. Eu acho que é um dos nossos grandes presentes para a nossa cidade nesse ano. E eu queria só que o senhor aproveitasse para ressaltar qual é o valor, qual é a importância desses estudantes, dessa nova geração, conhecer a história da nossa cidade. Olha, Kátia, tem algumas questões importantes. A primeira delas é você desenvolver, você fortalecer, né, o seu sentimento de pertencimento da cidade e passar a valorizar o seu patrimônio, aquilo que está em volta de você, né? E é importante também divulgar a história da cidade, porque os alunos, quando pegam um livro de história de 5º ao 9º ano, no ensino médio, eles estudam assuntos distantes da realidade, né, dele, distante do mundo dele. Quando estuda-se pré-história, por exemplo, ele ouve falar da nossa mãe ancestral, a Lucy, lá na Etiópia, na África, né? Ouve falar de sítios arqueológicos importantes, claro, mas não conhecem o rico patrimônio arqueológico que temos aqui na região, como a Toca da Onça em Formosa, como o Bisnal em Formosa, o Naí é um sítio arqueológico extremamente importante, e o próprio DF, que tem artefatos líticos, né, que são instrumentos de pedras que estão no subsolo, também importante. E no momento que o professor leva esses temas para a sala de aula, pode ter certeza que o aluno vai ter um interesse maior, porque você está trabalhando uma realidade, né, do mundo dele. Então, nós temos essa preocupação. Eu já tive essa experiência em sala de aula e o interesse muda bastante. E também outra questão que eu considero extremamente importante é valorizar a nossa identidade, tá? Porque
são questões importantes que, se você não considerá-las, você fica sem referência. Então, eu acho que toda essa gama de assuntos aí, voltado para a questão da história, né, dando ênfase ao patrimônio cultural, as manifestações culturais. Planaltina tem a Festa do Divino Espírito Santo, uma das mais belas do DF, a Via Sacra, conhecida nacionalmente, tem o Dia do Doutrinador no Vale do Amanhecer, no dia 1º de maio, tem a Cruzada Evangelística, né? Tem patrimônio como a Pedra Fundamental, de extrema importância para a história do Brasil, não apenas para a história local. O Museu Histórico, a Igrejinha, também são patrimônios tombados. A Festa do Carro de Boi hoje já faz parte do calendário de eventos do Distrito Federal. Enfim, é uma cidade extremamente rica, né, do ponto de vista cultural, e também temos a Reserva Ecológica de Águas Emendadas, que recebeu um prêmio internacional em 2018, né, que poucos os locais no mundo receberam. E aí eu acho que é importantíssimo que os alunos conheçam esse patrimônio cultural e esse patrimônio natural que a cidade tem, porque certamente isso vai fazer uma diferença em sala de aula. Perfeito, professor. Agradecemos imensamente a sua participação, na certeza da contribuição extremamente significativa e que todas as escolas que estejam ouvindo possam aproveitar esse momento e, querendo ampliar a discussão, o nosso querido professor Robson Eleutério está à disposição também. Muito obrigada. Tá bom, obrigado. Para encerrarmos bem, receberemos o professor Bento Reis, licenciado em Letras e, dentre outras formações, o apontamos como especialista prático em educação, por ter exercido diversas funções dentro do espaço escolar e está atualmente coordenando a Regional de Ensino de Planaltina. Professor Bento Reis. Olá, bom dia a todos, ou boa tarde, né, dependendo do horário que você for ver esse vídeo, mas o que eu quero dizer é assim, especialmente da minha gratidão a esta cidade de Planaltina. Eu sou tocantinense, né, na verdade, goiano do norte, né, porque o Tocantins foi criado em 88, e vim a Planaltina com 4 anos de idade, né, e estou aqui desde essa época. E foi aqui que eu me formei, foi aqui que eu me eduquei, sempre na escola pública. E eu só tenho a agradecer a essa cidade por tudo que ela me proporcionou até hoje, né? A minha educação, a educação dos meus filhos, e o acolhimento, que é uma cidade acolhedora, Planaltina é uma cidade acolhedora. E a gente falando da Biblioteca Monteiro Lobato, eu me lembro bem de quando eu era criança e que a gente saía da escola muitas vezes, voltava no horário contrário e entrava para a biblioteca, que na época a gente chamava de biblioteca setorial, e ali a gente fazia os nossos estudos, nossas leituras, sempre um espaço muito acolhedor, e que eu acho que está no registro da memória de quase todas as pessoas aqui de Planaltina. Com o tempo ela foi se evoluindo, e hoje ela é a Biblioteca Escolar Comunitária Monteiro Lobato. Escolar porque o seu público-alvo de atendimento prioritário são os estudantes da rede pública. Então, por isso ela é uma biblioteca escolar, para acolhimento aos estudantes das nossas escolas. E é comunitária porque ela é aberta à comunidade. Ela recebe as pessoas da comunidade que querem um espaço para estudar, para ler e para que possa viver o seu silêncio dos seus estudos, né? Então, ali a gente recebe muitos jovens, adultos, pessoas que estão estudando para concurso público. A gente recebe estudantes que muitas vezes não têm assim, um espaço mais sossegado, vamos dizer, para estudar em casa e procuram a nossa Biblioteca Escolar Comunitária Monteiro Lobato. A biblioteca tem toda essa história, completando aí 44 anos de história dentro da nossa cidade. E ela foi, durante muito tempo,
vamos dizer assim, deixada um pouco de lado, né? Então, era um espaço que foi ficando deteriorado com o tempo. Em 2018, ela sofreu uma reforma, grandes melhorias, teve o seu reformado teto, os espaços. Durante esse tempo também a biblioteca foi melhor equipada, com livros, recebendo mais livros mais modernos de diversas áreas. E hoje a gente tem uma biblioteca quase do jeito que a gente sonha, porque a gente sonha muito mais. A gente sonha em ter uma biblioteca maior, com mais espaço para receber mais gente. E nós estamos batalhando por isso, né? Hoje a biblioteca é mantida pela Coordenação Regional de Ensino, que faz ali a manutenção do espaço, que designa os professores, o coordenador, que hoje é o Geraldo Ramieri. E durante a pandemia, nós tivemos que fechar a nossa biblioteca. Muita dor no coração, mas a biblioteca é um espaço de convívio, então não tinha como a gente manter a biblioteca aberta durante o período mais áspero da pandemia. Só para deixar claro, nós estamos em pandemia ainda, né? Mas a gente, nos momentos mais difíceis, a gente teve que realmente fechar. E agora, completando seus 44 anos, vai coincidir com a reabertura. Nós vamos reabrir a biblioteca ao público. Claro, mantendo todos os protocolos de higienização, de uso obrigatório da máscara, cobrindo a boca e o nariz, de não aglomeração, não poderemos receber grupos de estudo, será sempre um espaço para uso individual. Não poderemos também estar emprestando os livros para que não haja esse contato e essa troca. Mas a biblioteca vai estar aberta para a utilização do material interno, ela vai estar aberta para estudo, desde que os usuários, tanto os estudantes quanto a comunidade, respeitem as regras, os protocolos de segurança sanitária determinados pelas autoridades responsáveis. Então, assim, reabrir a biblioteca neste momento é uma emoção muito grande, porque a gente retoma um espaço que é da comunidade, devolve à comunidade um espaço que é dela. Então, hoje nós temos uma biblioteca mais viva. A gente pretende fazer ainda mais melhorias naquele espaço, porque nós sabemos de quanto a comunidade precisa. Né? Algumas pessoas pensam que se trata de uma biblioteca pública, comunitária, e não é. É uma biblioteca escolar, e por isso há momentos em que ela fica fechada apenas para os estudantes da rede pública, para eventos, para saraus, para estudos, para projetos. E eu acredito que ela funciona de 8 da manhã até as 10 da noite, sem interrupção de horário de almoço. Então, ela atende bem a nossa comunidade. Eu quero aproveitar para parabenizar, então, todas as pessoas que já usaram esse espaço, que já fizeram uso desse espaço da Biblioteca Escolar Comunitária Monteiro Lobato. Quero agradecer imensamente ao coordenador da biblioteca, o Geraldo Ramieri, e aos todos os outros que passaram pela coordenação daquele espaço, a Elbia, né, que é a sua antecessora, e que também realizou um grande trabalho. Ela criou esse espaço que nós estamos utilizando aqui hoje, que é o Vozes da Biblioteca, que fez com que a biblioteca permanecesse viva durante o período em que esteve fechada. Então, o Vozes da Biblioteca é uma conquista, e eu acredito que esse espaço vai continuar vivo para que a nossa comunidade possa usar. Então, a gente vive dois momentos muito significantes para nós da educação. Primeiro é o aniversário da nossa cidade, né? Nossa cidade que carrega uma história tão linda e cheia de desafios. Então, viva a nossa cidade de Planaltina. Parabéns, povo de Planaltina. E a nossa biblioteca, que também faz aniversário. Parabéns a todos os profissionais que lá atuam, parabéns aos usuários, e que a gente possa, cada dia mais, melhorar ainda mais esse espaço, que é tão importante e tão necessário para a comunidade de Planaltina. Então, aqui fica meu agradecimento a todos que participaram desse momento, meu agradecimento ao deputado Cláudio Abrantes, que tem sido incansável na defesa dos interesses da cidade, seja com a destinação de recursos, seja articulando com os outros órgãos para que a gente consiga melhorias para a nossa cidade. Eu estive visitando as nossas escolas para o retorno e as nossas escolas estão preparadas para esse retorno. A grande maioria das escolas,
todas que eu visitei até agora, ou sofreram reformas, ou estão sofrendo reformas para melhoria. Então, as escolas estão voltando muito melhores. Eu agradeço a confiança dos pais, da comunidade escolar, das famílias. Enviem seus filhos para a escola está segura, nós temos condições de recebê-los, os professores estão preparados, os professores estão ansiosos e a comunidade escolar por este retorno. Nós já retornamos com a educação infantil, retornamos com o ensino fundamental e na semana que vem a gente retorna com os nossos jovens, com o ensino médio. A educação de jovens e adultos também já retornou. E, aos poucos, nós vamos tentando viver este novo normal que requer de nós muita cautela, muita atenção, mas não podemos deixar de lado a nossa educação, que é prioridade na vida de cada um de nós. Se nós estamos aqui, a gente deve à educação, e no meu caso, à educação pública. Então, eu quero, assim, agradecer mesmo a vocês, comunidade escolar, professores, servidores, colaboradores, pais, mães, responsáveis, estudantes, a todos. Muito obrigado. Quero aqui também levar meu agradecimento à nossa secretária de Educação, Evelyn Paranaguá, pelo trabalho que ela vem desenvolvendo, dando total autonomia de trabalho para as regionais e para as escolas públicas. Agradecer também ao secretário executivo de Educação, professor Denilson Bento, que os dois estão à frente desse desafio que é o retorno presencial e tem feito toda a diferença nesse trabalho. Agradeço também ao administrador regional de Planaltina, Célio Rodrigues, pela parceria. Ele tem sido, assim, um parceiro muito grande para que a gente consiga realizar as benfeitorias nos arredores das escolas. Muito obrigado, administrador, muito obrigado, deputado. Obrigado, professor Robson. Todo encontro que eu tenho com você, querido, é um momento de aprendizado para mim. Estou sempre aprendendo a cada conversa nossa. E você é um exemplo para a nossa educação aqui de Planaltina, para a história da nossa cidade. Eu não tenho nem palavras para agradecer toda a contribuição que você tem trazido para essa gestão da educação na cidade de Planaltina. Professora Kátia dispensa palavras, doutora Kátia, que é a nossa chefe da unidade de educação básica, também faz um trabalho de excelência junto à regional, para que a gente possa que o nosso principal objetivo seja alcançado, que são as aprendizagens dos nossos estudantes. E a unidade de educação básica tem sido incansável também na busca desses resultados. Muito obrigado, Kátia, por ter aceitado esse convite, esse desafio e estar com a gente. A gente ganha muito com a sua presença, com a sua gestão. E a todo o restante da equipe da CR Planaltina, todos os servidores, meu muito obrigado, e que vivamos diante de todas as dificuldades, mas a gente não pode deixar de comemorar essa data tão importante, o aniversário da Biblioteca Escolar Comunitária Monteiro Lobato e aniversário da nossa querida e amada cidade de Planaltina. Muito obrigado a todos. Queremos agradecer o professor Bento, que é uma referência quando a gente fala de educação, professor, coordenador, supervisor, gestor e o coordenador regional de ensino de Planaltina. E que a briosa juventude possa seguir guardando a virtude dos velhos ancestrais para continuarmos avançando, desenvolvendo e aprendendo. Nesse momento, eu quero chamar o professor Jailson para darmos a continuidade desse evento. Então, olá, meu povo. Bom dia, boa tarde, né? Que a gente não sabe qual é o horário que você vai estar assistindo aqui. Para encerrar, não podia encerrar sem os parabéns, né? Parabenizando os 44 anos da Biblioteca Comunitária Monteiro Lobato, Escolar Comunitária Monteiro Lobato, e também parabenizar pelos 162 anos da nossa cidade. E dizer o orgulho que nós temos de morar aqui numa cidade tão boa, que cada dia mais está melhorando, cada dia mais a educação está evoluindo, a violência está diminuindo, que só a educação consegue mudar isso, né? Então agora, vamos todos nós, ainda onde você estiver, cantar os parabéns pelos 44 anos da Biblioteca Monteiro Lobato e de Planaltina. Por favor, que entre o bolo professor Bento e professor Ramieri como representante da biblioteca, Bento como representante da Regional de Ensino e de Planaltina.
Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva a biblioteca! Viva a Planaltina! Viva! E assim encerramos esse nosso momento, dizendo que a briosa juventude possa seguir guardando a virtude dos velhos ancestrais, para continuarmos, então, avançando, desenvolvendo, aprendendo. Em nome da Regional de Ensino de Planaltina, agradecemos a participação de todos que estão aqui conosco. Queremos agradecer a todos que fazem parte da história de Planaltina. Quero agradecer o pessoal da técnica que está possibilitando a realização desse encontro hoje, em especial Gustavo Baez e o professor Geraldo Ramieri. E terminamos assim. Viva a educação, viva a Biblioteca Monteiro Lobato e viva a Planaltina!